Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais é o órgão de representação do Poder Legislativo por meio dos deputados estaduais, que são representantes do povo de Minas Gerais. A história do Legislativo Mineiro começou ainda durante a monarquia, em 31 de janeiro de 1835, com a instalação em Minas Gerais da Assembleia Legislativa Provincial, em substituição do antigo Conselho Geral da Província de Minas Gerais, por meio do Ato Adicional de 12 de agosto de 1834. A Assembleia Provincial era sediada em Ouro Preto, então a capital de Minas Gerais. Então reuniam-se no atual prédio da Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto. Naquela época, apenas 0,15% da população mineira votava, somente homens com renda anual superior a R$100 mil. Em 1889, com a proclamação da República, a população mineira, inclusive os republicanos, foram pegos de surpresa, pois a cultura política dominante era conservadora e Minas estivera alheia aos últimos acontecimentos. O decreto número 802, de 4 de outubro de 1890, e assinado por Deodoro da Fonseca, determinava a convocação das Assembleias Legislativas dos Estados e estabelecia o processo para a eleição dos deputados que elaborariam suas constituições. Nasce então a primeira Constituição de Minas Gerais, promulgada em 15 de junho de 1891. O poder legislativo nos estados passaria a ser bicameral, exercido por um Congresso composto por Senado Estadual e Câmara Legislativa. Leis importantes aprovadas pelo Congresso Mineiro foram as que determinaram a mudança da capital para Belo Horizonte, a criação do Arquivo Público Mineiro, a criação da Universidade de Minas Gerais e a instituição do voto secreto e cumulativo para as eleições estaduais e municipais em 1927. Em 3 de abril de 1935 foi instalada a Assembleia Constituinte. O primeiro ato da Assembleia foi eleger o governador do estado, o interventor Benedito Valadares, escolha pessoal do presidente da República. Os deputados elegeram então uma comissão constitucional, tendo como relator do projeto o deputado Milton Campos. A Constituinte decidiu-se pelo fim do bicameralismo em Minas. Extinguiu-se o Senado e transformou-se a Câmara dos Deputados em Assembleia Legislativa. Foi incorporado o mecanismo do CPI presente na Constituição Federal. A iniciativa das leis, antes prerrogativa exclusiva do Legislativo, foi estendida ao Executivo, às câmaras municipais e aos eleitores por meio do instrumento da Iniciativa Popular. Em 30 de julho de 1935, a Constituição foi promulgada e a Assembleia Constituinte transformou-se em Assembleia Legislativa. Sua atuação, então, foi interrompida antes do fim da legislatura. Devido ao golpe do Estado de 10 de novembro de 1937, que fechou novamente o Congresso Nacional e as casas legislativas dos estados e municípios, a Assembleia foi reaberta em 1947 com o fim do Estado Novo. Em 1964, decidiu o regime militar, ao contrário do que ocorreu durante o Estado Novo, manter o Congresso Nacional aberto a maior parte do tempo. A maioria das casas legislativas estaduais foi fechada, mas a de Minas, por sua posição de adesão ao golpe, permaneceu aberta por todo o período ditatorial. A Assembleia continuou aberta, mas a sua autonomia era mínima e as restrições à liberdade eram muitas. Em 1972, durante o governo Rondon Pacheco, foi inaugurado o Palácio da Inconfidência, na rua Rodrigues Caldas, no bairro Santo Agostinho, para onde a Assembleia foi transferida e onde funciona até os dias atuais. A ditadura militar se encerrou oficialmente em 1985, com a eleição indireta de Tancredo, que acabou falecendo antes de assumir, para presidente da República. Em 7 de outubro de 1988, apenas 2 dias após a promulgação da Carta Federal, foi instalada a 4ª Assembleia Constituinte de Minas Gerais. O processo constituinte compreendeu discussões e votações de texto em 3 etapas: anteprojeto, projeto e vencido, nas quais foram apresentadas emendas aos artigos e emitidos diversos pareceres. O processo envolveu ampla discussão, audiências públicas e seminários, e contou com a participação da sociedade civil, que pode participar por meio de emenda popular. A proposta tinha que ser organizada por uma entidade associativa legalmente constituída e ser assinada por pelo menos 5 mil eleitores. A Constituição do Estado de Minas Gerais foi promulgada em 21 de setembro de 1989. Então, pessoal, após tantos eventos narrados pelos nossos colegas, eis aqui a nossa Assembleia Legislativa tal como é hoje. Nossa casa comporta em sua estrutura organizacional o
plenário, as comissões temáticas, lideranças, a mesa e os gabinetes dos parlamentares. O plenário é formado hoje por 77 deputados estaduais com mandatos de 4 anos e é o órgão deliberativo do Poder Legislativo do nosso estado. É aqui, durante as reuniões em plenário, que os parlamentares discutem e votam as proposições definindo sobre os conteúdos de novas leis e a legislação atual do estado. É também um local de debates, negociação política, articulação de acordos para as votações dos assuntos de interesse da população. Os deputados estaduais são eleitos pelo voto proporcional. Nesse sistema não basta a maioria dos votos. Tem-se que levar em conta o quociente eleitoral, que inclui os votos do candidato, da legenda e o número de vagas conquistados pelos partidos da casa. Os deputados estaduais são os nossos representantes no estado, gente. São os representantes da vontade do povo mineiro, debatendo e votando em nosso nome projetos de leis e emendas de Constituição que tornarão nossa vida em sociedade mais organizada e efetivamente mais tranquila e segura. As comissões temáticas são grupos formados por deputados para estudar e dar pareceres sobre as proposições dentro de sua área de competência. É permanente quando integra a estrutura institucional da Casa e temporária quando criada para apreciar assunto específico de interesse público ou representar a Assembleia Legislativa de Minas. Já o líder é o deputado indicado por bancada, por bloco parlamentar, pelo governo do Estado, pela maioria ou pela minoria para fazer a intermediação do grupo que representa com os órgãos da Assembleia. O líder também atua como porta-voz do seu grupo. O gabinete é o conjunto dos auxiliares ou colaboradores imediatos de um parlamentar, e também um espaço físico onde ele exerce suas funções. Os gabinetes dos deputados estão entre os principais canais de relacionamento da Assembleia Legislativa de Minas com o cidadão mineiro. A eles chega boa parte das demandas da população, que podem se transformar em proposições de lei ou em outras iniciativas dos deputados. A mesa da Assembleia é responsável por dirigir os trabalhos legislativos. Ela funciona como uma comissão executiva e é formada pelo presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, atualmente o deputado Adalclever Lopes, 3 vice-presidentes e 3 secretários com mandato de 2 anos. O mandato tem início sempre em 1º de fevereiro de um ano e termina em 31 de janeiro, 2 anos depois. Algumas das principais funções da mesa da Assembleia são orientar os serviços administrativos, definir limites e competências para ordenar despesas, nomear, promover, exonerar e aposentar o servidor, promulgar emendas à Constituição e conceder licença ao governador. A Assembleia Legislativa, assim como podemos ver no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, tem suas atribuições, como está disposto no artigo 61 da Constituição de Minas Gerais. Cabe à Assembleia Legislativa, com sanção do governador, dispor sobre todas as matérias do Estado, especificamente sobre plano plurianual e orçamentos anuais, diretrizes orçamentárias, sistema tributário estadual, entre outros, esses quais são distribuídos dos incisos 1 ao 21. Competindo ainda a Assembleia Legislativa privativamente e ao contrário do artigo 61, sem a necessidade da sanção do governador, o dispositivo dos incisos 1 ao 38 do artigo 62, como eleger a mesa e construir as comissões, constituir as comissões, elaborar o regimento interno e dispor sobre sua organização, funcionamento e polícia. É interessante ressaltar alguns pontos onde a Assembleia Legislativa atua de forma atípica às suas funções de fiscalizar e legislar, como quando ela dispõe sobre a organização do Ministério Público, da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, da Polícia Militar, da Polícia Civil e dos demais órgãos de administração pública, ou quando processa e julga o governador e o vice-governador do Estado em de responsabilidade. É interessante que no ano de 1989 foi instaurado pela Assembleia o primeiro processo de impeachment contra o governador Nildo Cardoso, devido a denúncias de irregularidades administrativas e financeiras contra o seu governo, porém, tendo sido esse arquivado. Quais são as atribuições dos deputados estaduais aplicadas diretamente em benefício da sociedade? Constitucionalmente, nossas atribuições são fiscalizar o executivo, formular as leis do Estado, porém, é cultural que os mesmos estejam em constante interlocução com a sociedade civil organizada, logo os setores da sociedade, para sermos também interlocutores
setores, de regiões do Estado, também para setores. Por exemplo, diversas profissões, posso citar a sua aqui, está em constante interlocução com alguns de nós, trazendo pleitos diferentes aos advogados. Poderia citar, trazer aqui então um movimento social organizado, um movimento de creches, ou até mesmo representação de ordem mais bairrista, uma outra região onde você reside e que eu atuo diretamente, que é no Nova Lima, e ali desenvolvendo alguns trabalhos dentro do legislativo propriamente dito e também de interface do executivo estadual com o executivo municipal. Que ótimo. Fred, em sua opinião e baseado em sua experiência política, o que é necessário para o país melhorar? Uma frase que diz: o estadista pensa nas próximas gerações, o oportunista nas próximas eleições. E, lamentavelmente, isso tem sido uma prática recorrente no nosso país. Nós precisamos de um alicerce que é fundamental para essa quebra de paradigma e para que a gente possa chegar a trilhar um desenvolvimento verdadeiro, que é um investimento e a priorização da educação, da formação. Além disso, é notório que reformas se fazem necessárias. Uma reforma política, mas a reforma verdadeira, não essa que foi praticada recentemente, que na minha opinião foi meramente para dar resposta mentirosa para a sociedade, escamoteando o processo político, porque entendo que nós não vivemos uma democracia de fato, sobretudo no processo político eleitoral. Também a reforma da Previdência, reforma tributária no nosso país. Infelizmente, nós temos uma carga tributária muito alta, o retorno para a sociedade é muito pequeno, dentre outras que se fazem necessárias. Fred, e a nossa última questão: como os estudantes de Direito poderiam participar de forma mais efetiva do dia a dia da Assembleia Legislativa, segundo o seu ponto de vista? Eu acho que o aluno de Direito tem uma diferença que foi conferida a ele através da oportunidade, inclusive no direito constitucional, de saber verdadeiramente o que é função do parlamentar e o que é função nos seus determinados níveis da sua competência. Então, ele compete ao senador, ao deputado federal, ao deputado estadual e ao vereador. Lamentavelmente, eu hoje tenho praticamente 12 anos de mandato eletivo, entre 2 mandatos de vereador e o segundo que exerço como deputado estadual. Nós já temos um desafio a ser superado, o quanto os parlamentares ainda não conhecem aquilo que é sua competência. Quantos projetos de lei são protocolados e que já recebem na primeira comissão, que é de Constituição e Justiça, parecer de inconstitucionalidade e, dessa forma, já representando um prejuízo para o erário, prejuízo para a própria sociedade. Então, sob esse aspecto, eu acho que o papel fiscalizador, acompanhando o trabalho do legislativo e demonstrando para a sociedade que às vezes um parlamentar faz isso por desconhecimento, mas outras tantas vezes por oportunismo, para iludir o eleitor, iludir os cidadãos. O que a gente percebe é que os instrumentos para o acompanhamento dos trabalhos no legislativo e no executivo, com o advento das redes sociais, com o dinamismo da chegada da informação, melhorou. Porém, eu acho que ainda está embrionário perto que se necessita, quando a sociedade como um todo não acompanhar de fato, e não só isso, mas opinar, criticar,
eu acho que nós não teríamos uma representação na sua plenitude. O mandato é representativo político. Para que isso ocorra, tem que haver a participação da sociedade em todo momento. Alunos do curso de Direito da Newton Paiva, 4º período, recebo aqui hoje 2 colegas de vocês, empenhados em fazer o melhor trabalho possível para a apresentação coletiva. Eu quero não só cumprimentá-los, mas desejar que tenham sucesso, não só no transcurso do curso, mas sobretudo depois no exercício da profissão, que pode contribuir de sobremaneira para um país mais justo, com menos diferença social e melhor para todos nós. Fui estudante de direito, tive a oportunidade então de passar pela experiência que vocês estão passando, embora piegas, eu faço questão de ressaltar, aproveitem intensamente esse momento, dedicando ao conhecimento, ao saber. Isso é um investimento para o futuro de vocês, para o futuro da nação. Sucesso! Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais.